Oi, gente! Então, como prometido, vou fazer um vídeo aqui com as respostas da nossa prova. Bom, vamos lá. Questão 1. Vamos ver aqui, valia 1,5, né? Por qual razão a doutrina crítica afirma que na investigação preliminar se colhem elementos de informação e não propriamente provas? Qual ou quais as leituras que podem ser feitas desses elementos de informação para o processo penal, de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal? Responda a partir de embasamento doutrinário, pelo menos 2 autores, e aí eu destaquei que colunas e textos extraídos de sites não acadêmicos e meramente opinativos não são considerados como doutrina. Então, na primeira parte de resposta, vocês conseguiam pegar aquela tabela que eu fiz lá nos slides de vocês sobre a distinção de elementos de informação e elementos de prova. Já naquela tabelinha, vocês conseguiam responder essa primeira parte da questão, né? E aqui vocês podiam elucidar diversas características que fazem de um elemento de informação se dissociar de um elemento de prova. Primeiro deles, os elementos de informação colhidos em investigação preliminar servem única e exclusivamente para embasar eventual oferecimento de denúncia ou queixa. Possuem, portanto, função endoprocedimental. Servem para o procedimento em si. Não atingem nenhuma esfera extrajurídica, né? Então, eles não vão além, eles não criam ao sujeito investigado uma condição de culpado ou inocente. Apenas visa única e exclusivamente coletar elementos informativos. Porque prova é somente aquilo que é produzido em contraditório judicial, ou seja, em processo penal, em um outro momento, quando a denúncia e a queixa já são recebidas pelo juízo. Então, a primeira parte da resposta de vocês devia trabalhar com esses conceitos, né? A distinção. Lembrando sempre que apenas aquilo que é produzido em juízo pode ser valorado como prova. Aí, fazendo associação com a segunda parte da questão, com relação ao artigo 155. É aquele artigo problemático que trabalha com aquele vocábulo exclusivamente, né? Que não tem um poder semântico muito forte, que por isso pode ser objeto de manobra, né? Mas a primeira parte que vocês podiam trazer como leitura é dizer, olha, que o artigo 155, ele possibilita que apenas aquilo que foi produzido em inquérito e reproduzido em juízo pode ser considerado como prova. Ou seja, em eventual contradição naquilo que foi produzido em inquérito, naquilo que foi produzido em juízo, vale o que foi produzido em juízo. E que o artigo ele pressupõe apenas 3 exceções àquilo que é produzido em fase pré-processual que tenha valor de prova, que são as provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. A exceção disso, apenas o que foi produzido em juízo pode ter valor probatório. O resto é mero elemento informativo. É interessante também destacar essa questão do exclusivamente e dizer que, em razão desse vocábulo aberto, é possível que o juiz se embase, utilizando de artimanhas, se utilize de elementos de inquérito para embasar eventual decisão judicial. Isso, evidentemente, conflita com a própria análise de um sistema acusatório, porque um sistema acusatório vale o que é produzido em contraditório. Se algo não foi produzido em contraditório, não tem valor de prova. Então, é basicamente isso que deve ser trabalhado na resposta de vocês. Destaque aqui que eu coloquei até um elemento avaliativo no que tange a doutrina, né? Então, não adianta usar conjur, conjur, migalhas. O conjur ainda é um dos melhorzinhos desses, né? Mas não adianta usar esse tipo de texto opinativo. Questão 2. Analise as seguintes afirmações. No inquérito policial, não há contraditório. E 2. Não há de se falar em nulidade no inquérito policial. Aí eu indago. Explique
como são exercidos os direitos do investigado nesse tipo de investigação preliminar. E, ao final, desmistifique as afirmativas. Responda a partir do embasamento doutrinário, pelo menos um autor. Colunas e textos acadêmicos e meramente opinativos não serão considerados como doutrina e entendimento dos tribunais superiores. Utilize julgados do STJ ou STF, né? Então aqui, gente, eu já coloquei. Primeiro ponto. No inquérito policial não há contraditório. Já vamos desmistificar isso, né? Isso daqui é sempre muito visto em esses manuais e esses textos de lembrete para concurso público. Muito cuidado com isso. Por quê? Primeiro, se a gente já aceita isso como uma verdade absoluta, a gente exclui a possibilidade de que o inquérito serve para o processo penal depois. Ele é um instrumento do instrumento. Ou seja, ele é um instrumento para embasar eventual denúncia ou queixa. Se ele serve como um elemento fundante, embora facultativo, mas quando existe é um elemento fundante de eventual denúncia ou queixa, é evidente que tem uma consequência enorme para o processo penal. Então, se eu aceito já isso como uma verdade absoluta, que não há contraditório, eu já ignoro a própria função do inquérito. O seu próprio elemento de existência, que é embasar o início do processo penal. Então, o primeiro ponto é desmistificar isso. Sim, é de se falar em contraditório no inquérito. Sim. Quando que se aceita uma relativização disso? Quando eu tenho diligências em andamento e que, se eu der acesso à defesa, né, eu impossibilito a própria eficácia daquela diligência. Então, aí tudo bem eu falar em não contraditório, em não ampla defesa. Mas sempre que possível, deve ser dado o acesso à defesa e o contraditório em sede de inquérito policial. Eu só relativizo isso quando for frustrar a própria diligência em andamento. Tá? Não há que se falar em nulidade no inquérito policial. Mesma coisa. Mesma lógica. Ora, se eu tenho um vício processual flagrante no inquérito, isso vai contaminar o meu processo. E se contamina o meu processo, eu tenho sim que arguir essa determinada nulidade. Por muito tempo, a jurisprudência ela teve grande dificuldade em conseguir reconhecer. Mas se vocês pegarem lá nos nossos slides, vocês vão ver que, por exemplo, busca e apreensão sem mandado ou com mandado que não explicita o objeto da busca e apreensão, os tribunais superiores já têm admitido a nulidade dessa medida, tá? Então, há de se falar em nulidade no inquérito policial, porque esse instrumento pode contaminar eventual processo penal. Ok? Gente, é basicamente isso que eu gostaria de respostas objetivas, lógico, utilizando de embasamento doutrinário, jurisprudencial e tudo, mas sim, é basicamente isso que eu queria como resposta. Tá bom? Espero que vocês tenham tido uma boa prova. Ah, e qualquer dúvida, me manda mensagem, tá bom? Tô aqui à disposição. Até!